Depois a gente dá os informes. Bom, gente. Vou contar aqui. 8, 9, 10. Bom, gente, tem 10 inscrições, dobrou o que a gente estava propondo, mas é sinal de que o tema é interessante. Então, a gente vai dar 3 minutos, vai ser rígido no tempo, tá certo? Para poder dar esses 10 aí, já vai passar aí quase meia hora do que a gente tinha pensado aqui. E estamos aqui com nossos convidados que ainda vão descer, né, para São Paulo, tá certo? Então, vamos direto e quero avisar o seguinte, e pedir aos companheiros que façam intervenção relacionada ao tema, que não é o debate, não tem retorno, tá certo? Primeira inscrição é a Carmen Regina. Próximo já se aproxima aí, um minutinho, Carmen, é o José do Nascimento Coelho. Já está bem próximo. Bom, boa tarde a todos e a todas. E eu, apesar de ter feito o papel da senhora idosa ali, quero fazer uma intervenção falando sobre uma questão que me preocupa muito, eu acho que todo mundo deveria ter essa preocupação, que é a questão da nossa juventude. Como é que a nossa juventude hoje está inserida no mercado de trabalho e quais são as condições que ela tem para estar inserida nesse mercado de trabalho. Então, eu quero só relembrar, assim, para as pessoas, para a gente ver como é que a juventude começa a trabalhar, né? Aí a gente tem que dar um pulinho bem rápido na Revolução Industrial para saber que as nossas crianças, os nossos jovens de hoje tiveram a sua origem no trabalho, na Revolução Industrial. O pai era contratado e levava todos aqueles filhos, e às vezes a mulher também. Quem recebia o soldo, a remuneração, era o pai, que era responsável, inclusive, por manter a disciplina dos filhos e da família, porque ele era contratado, mas ele levava a prole toda para trabalhar. Hoje a situação não é mais assim, porque muitas vezes o próprio pai já não tem mais emprego. Mas nós temos uma juventude, principalmente nessas categorias de comerciários, de prestação de serviços e de trabalhadores em fundações, como é o meu caso. Nós temos uma juventude sofrendo, além da baixa oferta de emprego, além da baixa qualificação, porque o nosso ensino também tem problemas, sofrendo uma carga de assédio moral e de assédio sexual muito grande, e muitas vezes isso não é nem reclamado, muito por causa da vulnerabilidade do jovem. Imagina uma menina, um menino de 16 anos trabalhando, ele nem se dá conta que ele está sofrendo de assédio moral. Tem muita coisa dessas acontecendo e a gente não consegue dar conta. Um outro problema que a gente vê muito sério é a questão do CIEE. Como é que é a relação desse estágio, que eles chamam de estágio, e que na verdade é uma baita de uma exploração. Eu conheço pessoas, tem casos de pessoas que trabalharam 8 anos pulando de estágio em estágio. Dos 16 anos até completar, às vezes, a universidade, quando consegue, essa pessoa está trabalhando sem férias, sem fundo de garantia, sem tempo de contribuição previdenciária, sem direito à licença saúde, se adoecer não recebe, porque é estagiário. Então, uma das coisas que eu levanto, que eu acho que é importante, é que a Contrax organize e a CUT organizem uma grande campanha contra esse tipo de exploração, que não forma, não ensina, não é relacionada à área com que o adolescente ou o jovem adulto está estudando, e que só serve para enriquecer mesmo o patrão, ou para tapar furo, no caso das fundações estaduais, para evitar a contratação de novos servidores. Pode concluir, por favor. Já passou. Bom, concluindo, eu só quero dizer o seguinte: a minha geração se formou na luta. E, infelizmente, a minha geração não está tendo linguagem para trazer a juventude para o sindicato. Então, eu acho que uma outra preocupação que eu levanto é que a gente tem que buscar formas de trazer esse jovem para o sindicato. E eu acho, contrariando a companheira ali, eu acho que eles são muito bem-vindos. Não se discrimina de jeito nenhum, quer dizer, eu pelo menos não, e as pessoas com quem eu convivo não notam. Vamos concluir para deixar os outros falar também. Pegue seu crachá, Carmen. Carmen, seu crachá. Próximo é o companheiro Coelho, está aqui na mesa. Na fala do Coelho, se encerramos já a inscrição, hein? Já encerramos. Já, não tem como. Companheiros e companheiras, boa tarde.
Nascimento, no início, chamou Eliseu, até brincou, Eliseu cresceu, mas é porque ele é meu conterrâneo, por isso que ele brincou assim comigo. Companheiros, primeiramente eu gostaria de parabenizar a belíssima apresentação da companheira Abigail sobre a secretaria ao qual a companheira é responsável. Eu também sou da executiva, sou secretário de Políticas Sociais. Evidentemente que todos esses temas que foram apresentados aqui é o que nós estamos vivendo. E eu tenho uma opinião formada, a companheira que me antecedeu falou sobre a questão do CIE, tem outros, tem IE da vida, tem outros centros de integração empresa e escola, que evidentemente estão precarizando a relação do trabalho. E eu tenho a seguinte opinião, a companheira Rosane falou sobre a questão do primeiro emprego, e o primeiro emprego, que é um projeto, eu acho que é um dos carros-chefes do nosso governo, ainda não decolou e nem vai decolar, principalmente no setor privado, enquanto não mudar a lei que regulamentou a questão do estagiário. Porque são utilizados vários jovens do ensino médio fundamental que não há exigência curricular da grade curricular do que ele hoje pratica nas empresas. Então, as grandes empresas usam esses estagiários para burlar a legislação. Isso é que é a grande realidade. Então é preciso que nós colocamos isso através da CUT, através da nossa confederação, tiramos com uma bandeira de luta para combater isso. Ou nós teremos a revogação desta lei, porque através de uma resolução que veio recentemente, já conseguimos barrar alguma coisa. Eu vou só dar um exemplo numa empresa privada, que nós tínhamos 62 trabalhadores, ao qual 52 eram estagiários. Então, por isso que, na verdade, o programa do primeiro emprego, infelizmente, não tem decolado. Como também a questão do menor aprendiz, né, que há um acompanhamento do Ministério do Trabalho, com o SENAC, SESC e outras entidades, que, evidentemente, também não tem um acompanhamento preciso. Não há. Por isso que as empresas utilizam não só para empacotar mercadoria, mas muitas vezes para varrer depósito, etc., e outras coisas mais. Ainda tem uma questão mais agravante, é que as empresas colocam filhos, os próprios filhos ou parentes, para trabalhar na empresa onde o pai trabalha, para condicionar ao filho a fazer muito mais do que é exigido, com medo que o pai perca o emprego. Então, essa é uma das questões muito graves. Muito obrigado, companheiro. Era isso que eu gostaria de deixar. Obrigado, Coelho. O próximo é o Roberto Nonato. E eu pedi que se aproximasse aí o próximo, que é o João Neto. Já para Marcelo, um abração, Marcelo. Torcedor do Bahia aí, firme e forte. Um abração. Ouvindo aqui as colocações, foram colocadas todas as apresentações junto da Contrax, junto da CUT, e eu fico preocupado com um pequeno detalhe. Foi apresentado sobre primeiro emprego, etnia, mulheres, juventude, as pessoas negras, discriminações raciais. E eu fico preocupado porque eu tenho 4 pontos e algumas coisas a mais. E ninguém apresentou nenhum projeto. E a minha dificuldade é de se manter no emprego e arranjar um emprego logo após sair de um. Ninguém aqui apresentou nenhuma causa sobre isso. Me preocupa porque os jovens de hoje terão 4 pontos alguma coisa amanhã. E não se tem nenhum projeto e preocupação sobre isso. Não se apresentou aqui nada sobre a Contrax, nem da CUT em relação a isso. E o maior problema que nós estamos vivendo, na realidade, estamos entrando na marginalidade, inclusive esses seres que estão saindo dos empregos porque estão passando dos 40 e não estão achando emprego. Certo? Ninguém está observando que a marginalidade está sendo criada e crescendo a ponto da falta do desemprego daqueles que estavam sustentando a sua família e já passaram dos 4.0. E as mulheres através dos 3.0. É preciso se preocupar com isso. Eu gostaria muito que a nova mesa observasse isso, a mesa que está aí observasse isso, que deve ser tratado isso com muita seriedade.
porque as pessoas podem estar achando irrelevante esse caso, mas lá na frente será tão preocupante quanto é hoje o primeiro emprego, a manutenção daqueles que estão com 4.0 porque não acham emprego no comércio. Obrigado. Obrigado, companheiro. O seu crachá, Nonato. Nonato, seu crachá. João Neto é o próximo. O próximo, depois do João Neto, é a Maria Luísa. Luzia. Companheiros, boa tarde para todos e todas. É sempre brilhante estar aqui nesse congresso importantíssimo e todos os pontos que foram abordados com certeza têm relevância. Nós queremos abordar aqui o seguinte, como membro do coletivo de mulheres do Sindicato dos Comerciários lá do nosso estado do Espírito Santo, nós gostaríamos de colocar aqui como prioridade, na questão das políticas públicas, que aí o setor da juventude, o setor de mulheres, os setores dos trabalhadores de forma bem geral, passa a reivindicar que é a responsabilidade para a educação dos filhos, que hoje a gente sabe que uma boa parte dos pais de família joga a responsabilidade nas mães e não faz um acompanhamento regular, que coloque isso aqui como bandeira, ou seja, que a responsabilidade pela educação escolar e também a educação geral passe a ser de corresponsabilidade do pai e da mãe da criança. E gostaríamos também de acrescentar que na questão do ensino, já que quando a gente entra aqui na questão da geração de emprego, nós devemos estar pleiteando e reivindicando ao governo federal que destine verba para a educação infantil, que o famigerado governo de Fernando Henrique Cardoso retirou a verba para a educação infantil. Hoje só tem verba para a educação formal, ou seja, da primeira à quarta série e daí em diante. Para o ensino infantil, hoje não tem verba específica, e que alguns municípios oferecem e outros não oferecem. Então, nós queríamos que fosse contemplada aí pela mesa essa nossa reivindicação. São essas nossas palavras e um abraço, hein? Obrigado, meu camarada. Pega aqui o seu crachá. Maria Luísa. O nome está esquisito aqui, viu, Maria? Explica aí, porque não está dando para ser Luzia, é isso mesmo? Mara Feltes. Ah, tá certo. O próximo é a Maria Rosa. Bem, boa tarde. Normalmente, a gente tem muita pressa quando fala as políticas permanentes, Mas a gente não pode ter pressa não, gente. Por exemplo, eu quero abordar a questão de gênero. Foi super importante, sim, nós temos criado uma Secretaria da Mulher na Contrax. Mas vamos combinar que não é suficiente. É insuficiente apenas criar a Secretaria. Nós temos que ter uma responsabilidade de dar uma direção para os nossos sindicatos, de que as companheiras estejam nas direções, estejam em cargos importantes, estejam principalmente nas comissões de negociação coletiva, porque nós estamos sofrendo cotidianamente, e eu faço parte da Secretaria de Mulheres da CUT, RS, o que tem de demanda, de denúncia, de assédio moral e de assédio sexual, não tem cabimento. E nós não podemos ficar impassíveis frente a isto. E nós temos que começar a preparar companheiras para estarem nas negociações coletivas, nas comissões, falando dos seus problemas, dos problemas que elas enfrentam lá no local de trabalho. Nós temos problemas, as mulheres e as jovens, falamos aqui, elas estão adoecendo e estão ficando inutilizadas para o trabalho. Tem a questão emocional que é muito séria. Nós lançamos na CUT, lá no nosso estado, a campanha da violência contra a mulher, tolerância nenhuma. Foi uma excelente atividade. Agora, é insuficiente a participação dos comerciários nessas atividades. E nós temos sim que garantir, e isso é uma responsabilidade de todos e de todas. Não é um problema da mulher, não é um problema do negro, não é um problema da questão da juventude. É um problema de todos nós, a responsabilidade é toda nossa. É garantir participação objetiva. Não adianta ter discurso e não garantir lá condições concretas e objetivas para que nós possamos avançar na luta das mulheres, dos negros e dos jovens. Então aqui fica o apelo, fica o registro que nós temos sim que potencializar e indicar que nós temos que estar nas negociações coletivas com cláusulas para as mulheres. Vamos ver se no próximo congresso nós podemos apresentar quantas cláusulas
relativas às mulheres, nós conseguimos botar nos nossos acordos coletivos. Obrigado, companheira. Mara, pegue seu crachá, por favor. Maria Rosa, próximo. Depois da Maria Rosa é o Antônio Carlos. Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que a companheira aqui falou muito bem. Eu acho que um tema como esse, que se trata das políticas públicas, e o plenário assim está esvaziado, já é um grande prejuízo. Porque é importante, e é uma realidade que a nossa categoria vive, e se o movimento sindical ele não mergulhar no movimento social, a gente nunca vai avançar nessas frentes que são importantes também para a luta e para a conquista dos trabalhadores. Tem ponto, como a questão lá em Salvador, a gente vive um monte de realidade que reflete um pouco isso. Há pouco tempo, se a gente não se organizar, Bel, a palestrante, se a gente não se organizar, a gente vai ser atropelado pelos patrões. Antes da gente vir para cá, há um dia, na partir de segunda-feira dessa semana, estava acontecendo em Salvador um seminário dos patrões que estava discutindo, né, o negro no mercado de trabalho. Para você ver que o outro lado também se organiza e discute uma realidade que eles são culpados pela realidade da exclusão dos negros no mercado de trabalho. Nós fizemos uma campanha em Salvador, em conjunto com a Contrax, que foi a questão da exclusão do negro lá no mercado de trabalho. E nós tivemos resultado. Nós pegamos o exemplo da empresa Bom Preço, pegamos geograficamente a cidade de Salvador e vimos que em alguns bairros burgueses, não tinha a presença do negro. Como o Shopping Iguatemi, quem conhece a cidade de Salvador, como o Shopping Barra, a área da Pituba, e descemos também para os bairros periféricos. E lá nós encontramos os negros. Com essa campanha que nós fizemos em Salvador, teve um resultado, mas é aquela grande questão da questão econômica. Os negros foram para a frente do shopping, os negros foram para o local do mercado, né, assumindo um cargo de chefia. Se você chegar hoje numa loja do Bom Preço, na loja do Iguatemi, a 28, que é o maior hiper, você vai ver presença de negros no cargo de chefia, agora com um salário menor. Porque os brancos que estavam lá, que assumiam o cargo de chefia, tinham um salário de gerente. Botaram os negros, mas com a função de encarregado para pagar um salário menor. A mesma coisa é a questão da juventude. A nossa categoria gera o primeiro emprego, é gerado na nossa categoria. E nós não temos um trabalho específico para a juventude, que vai estar substituindo nós futuramente nessa luta que nós estamos construindo aqui. A mesma coisa é a questão da mulher. Eu acho que a exposição que foi feita aqui, a Contrax está de parabéns, a Secretaria da Mulher concluindo, né? Mas a comerciária que é a mais atingida. Hoje, a questão da saúde da mulher está ganhando para indústrias. Antigamente, quando a gente fazia uma pesquisa da questão da lei, quem ganhava eram as indústrias. Hoje, as mulheres comerciárias, além de estar ficando lesionadas, estão ficando doentes, com problemas psicóticos, né? Psicótico. Problemas mentais. Por exemplo, a gente vai pegar... Concluindo, a gente tem lá no Sindicato dos Comerciários de Salvador, devido à relação de trabalho que acontece no dia a dia, a gente achou melhor o Departamento de Gênero, Etnia e Juventude, juntou com o Departamento Jurídico, para ter um advogado, uma mulher, para tratar exclusivamente da relação da mulher na relação com o trabalho direto. A relação da trabalhadora no local de trabalho. A mesma coisa, fez um contrato com o psicanalista para poder tratar
né, da questão da doença da mulher. E resumindo, né, quando a gente fez uma pesquisa, que era esse ponto que eu queria chegar, por favor, que companheira, o psicanalista passou para a gente qual era o resultado, ele fechou o seguinte: só para vocês refletirem, a maioria dessas mulheres são mães de família. E você sabe como é que termina o fim delas? É aqui, na minha cadeira, fazendo tratamento, porque a maioria delas se submeteram a ir para a cama para o patrão, para poder manter a sua família, porque a maioria são chefes de família. Obrigada. Próxima, companheira Antônio Carlos. Maria, o crachá, Maria. Boa tarde, companheiros e companheiras, guerreiros e guerreiras, congressistas aqui do 6º Congresso da Contrax. Antes da minha fala, companheiros, eu quero fazer um protesto. Um quer dizer a respeito da mesa limitar a quantidade de pessoas para falar sobre esse tema, porque eu acho que esse tema tem a mesma importância das outras duas mesas temáticas. Apesar de que o plenário não está repleto como estava ontem, como estava de manhã, mas ele tem a mesma importância que os outros dois temas. O outro protesto, companheiros, que eu quero fazer é a respeito, isso é direcionado à direção, à comissão aqui do Congresso, a respeito das pessoas que comporam, que coordenaram as mesas, porque eu não vi a presença do negro, homem e da mulher. Quero fazer esse protesto, porque aqui é um congresso coletivo de trabalhadores e trabalhadoras, negros, negras e não negros, e é necessário a gente ter também a nossa representatividade na coordenação das mesas. Ok? Quero começar a minha fala dizendo o seguinte: parabenizar a companheira Abel, conheço dos encontros da Comissão contra a Discriminação Racial da CUT, que ela aconteceu, e o ano passado ela fez 10 anos. Companheiros, essa comissão, ela surgiu no interior da CUT, não foi simplesmente porque nós, sindicalistas, sempre tivemos a ideia que temos que combater o racismo. Ela só veio acontecer devido à pressão dos movimentos negros que acontecem no país, das entidades do movimento negro. E na Bahia, nós temos a União de Negros pela Igualdade ao Negro, nós temos o MNU e várias outras entidades que também tem no resto do país, que pressionou, começou a fazer esse trabalho e que os sindicalistas começaram a se envolver, e essa discussão veio acontecer dentro da CUT. E hoje, a nossa comissão tem 10 anos, já realizamos 5 encontros nacionais, e eu tive a oportunidade de participar de grande parte desses encontros, e aqui outros companheiros também, mas existe a necessidade da gente estar levando essa discussão para dentro dos nossos sindicatos, companheiros, porque essa comissão não deve existir simplesmente dentro da nossa central. E aí eu reforço a proposta da companheira. Eu quero que daqui a 3 anos, da mesma forma que a Secretaria da Mulher fez esse balanço bonito aí da atuação da Secretaria sobre a questão da mulher, também nós podemos fazer esse mesmo balanço da Contrac no que diz respeito aos negros e negras na nossa categoria, no nosso ramo. Nós gostaríamos de ver também esse balanço bonito que foi feito aqui. Companheiros, o desemprego no nosso país tem cor e tem idade. Tem cor e tem idade. Quando se falou aqui da questão da juventude, deixa claro para a gente que a grande maioria dos jovens que estão desempregados são negros. E se vocês têm dúvida disso, pegue as pesquisas do DIEESE feitas nas principais capitais brasileiras, que vocês vão ver o que é que está lá. Certo? Então é necessário que a gente também faça esse debate, faça com que o movimento sindical se envolva e ao mesmo tempo leve esse debate para dentro das entidades sindicais. A companheira falou aqui, lá do Sindicato dos Comerciários de Salvador, que nós temos lá a nossa secretaria. É necessário que os sindicatos, além da Secretaria da Mulher e de outros, de esporte, de jurídico, tenham também essa secretaria. E também, companheiros e companheiras, que a gente inclua
inclua nas nossas pautas de reivindicações cláusulas que diz respeito aos direitos e à inclusão dos negros e negras no mercado de trabalho, porque a nossa convenção coletiva de Salvador tem uma cláusula que fala na promoção da igualdade dentro do local de trabalho. É isso aí. E quero protestar ainda porque a mesa não está permitindo que a gente fale aquilo que a gente quer. Companheiro, eu tenho cá seu crachá. Companheiro, eu tenho cá seu crachá. Companheiro, por favor, companheiro, nós estamos num debate, companheiro, ao respeito, rapaz. Queria dizer ao companheiro Antônio Carlos, primeiro, que a mesa é composta pelas correntes políticas, são elas que indicam as pessoas para virem sentar aqui. Então a crítica deve ser direcionada à sua corrente, tá certo? É a primeira. A segunda, quando o companheiro fala da mesa, tem que saber o seguinte, o companheiro fala que quer mais pessoas inscritas e vem e toma o tempo de 2 pessoas. Então é bom primeiro saber o que é que está fazendo para poder criticar, tem que primeiro olhar o seu para poder criticar os demais, tá certo? Democracia também não é isso que vocês estão fazendo, tá certo? Se vocês acham que vão ter um plenário para fazer festa de vocês, não tem problema nenhum, nós temos um tempo e podemos tirar e fica com vocês. Dalva. Futuro socialista, corrente, fascista, futuro socialista, corrente. Companheira Dalva, por favor, vamos ouvir. Bem, companheiros e companheiras, eu gostaria de começar minha fala fazendo até uma autocrítica para a gente mesmo, né? Eu coordenei uma mesa ontem, eu sou Dalva Leite, dos comerciários de Salvador, na Bahia, e sou negra e coordenei uma mesa aqui ontem e acho que os negros e as negras foram contemplados na representação de mesa. Agora, eu gostaria de iniciar minha fala pegando um pouco a questão da nossa Secretaria de Gênero, né? Foi um grande avanço para todas as mulheres trabalhadoras do campo da CUT, é claro. Nós avançamos bastante depois de 10 anos de luta e de acúmulo sobre esse debate. E, finalmente, nós conseguimos, no Congresso passado, uma secretaria específica para discutir as questões da mulher, dentro da nossa confederação. Eu quero dizer que foi a primeira confederação que conseguiu aprovar a nossa secretaria. A nossa secretaria, ela tem um êxito muito grande, né, de ter construído tudo que foi apresentado aqui pela companheira Abigail durante todos esses anos, mesmo antes da comissão a gente já vinha trabalhando, mas o fundamental é que esse trabalho ele vem se consolidando dia a dia e nessa última gestão da Contrax ficou provado que nós precisamos de muita vontade e força política para construir conjuntamente aquilo que nós queremos e desejamos, que é construir uma secretaria de mulheres com esse formato que está aí. Gostaria de, para contribuir mais um pouco com o que foi apresentado, lembrar que nós, mulheres comerciárias, junto com os companheiros, tivemos participação fundamental nas campanhas eleitorais e principalmente na eleição do companheiro Lula, presidente da República. Então, só para contribuir, fortalecer mais isso, as comerciárias e comerciários tiveram um papel fundamental. Vestiram a camisa, foram às ruas e nós conseguimos levar o Lula à presidência da República. E gostaria, então, de falar com a companheira que falou aqui sobre a questão de cláusulas de convenção coletiva, a Contrax lançou há 2 anos atrás uma cartilha, também fruto do Departamento de Formação com a Secretaria da Mulher, uma cartilha como uma plataforma política onde tem cláusulas específicas para as mulheres. O que é que está faltando, companheiros e companheiras? É nós termos a iniciativa, nós mulheres principalmente, de estar debatendo com os nossos companheiros, dentro das nossas entidades sindicais, a necessidade de estar incorporando isso às cláusulas das nossas convenções nos nossos estados e regiões. Mas essas cláusulas existem e nós estamos aprimorando a dia. Nós não vamos conseguir tudo por decreto. Concluindo. Com relação à questão da juventude, a gente começou um trabalho também, uma conversa inicial na Contrax
se a gente está dando início a esse trabalho, eu tenho certeza que com a contribuição dos companheiros da CUT Nacional, nós vamos estar construindo também uma plataforma, um projeto político voltado para a juventude, pegando essa questão do primeiro emprego, mas não esquecendo que dentro do primeiro emprego nós temos questões fundamentais, que é garantir que o jovem, ele vai para o mercado de trabalho, mas ele necessita de formação e precisa de educação, para se formar e ser um jovem a ocupar no mercado de trabalho o seu espaço, porque se ele só trabalha, ele fica sem espaço para cuidar da sua formação individual. E com relação à questão da juventude, eu já estou encerrando o Nascimento, nós também não temos muito acúmulo nessa questão e acho que essa direção que deve ser eleita, com certeza, vai parar para elaborar propostas com essas contribuições que estão vindo e eleger um coletivo nacional da Confederação dos Trabalhadores do Comércio e Serviços para que a gente possa sair lá do outro lado com a grande mobilização dos trabalhadores negros e negras do nosso ramo. Obrigado. João Mendes. Sou um descendente daqueles que vieram aqui para enriquecer esse país e meus antepassados são lá do Quilombo do Jabaquara de Santos. E nós estamos aqui para falar da nossa raça, do nosso povo que está discriminado. Eu queria fazer uma denúncia que aconteceu com a minha nora. Quando eu vi o teatro ali e vi uma negra sendo discriminada, eu lembrei da minha nora que recebeu o mesmo tratamento lá em Santos, que ela tinha todas as qualificações para ser contratada e, infelizmente, por ser negra, ela recebeu a mesma tratativa que recebeu a companheira que estava fazendo aquele teatro aqui que nós assistimos no início do nosso trabalho. Não adianta